Olá, assustados de plantão! Tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um caos aqui, muito bom. Espero que vocês gostem. Esse caos é sobre a mula sem cabeça. E muita gente diz que mula sem cabeça não existe, que é coisa de folclore. É coisa de folclore, sim, mas existe. A mula sem cabeça existe, assim como o lobisomem, o saci, o curupira, a caipora, a iara. Eu acredito em tudo isso. Porque, então, o que é que as pessoas veem? Porque muitas pessoas veem esses, né, não sei como é que se diz, esses mitos do folclore. Eu acredito. Minha mãe já viu o lobisomem. Por isso que eu acredito em tudo isso. Porque minha mãe viu o lobisomem. Eu acho que lobisomem, mula sem cabeça, saci, é que nem uma assombração. A gente não, né? Tem gente que não vê fantasma, não vê gente morta. Eu acredito mais ou menos nesse estilo assim. Se existe fantasma, existe assombração, existe a mula sem cabeça, sim. Existe o lobisomem. Então é sobre a mula sem cabeça. E eu gostei muito aí desse caos, então já corri aqui para trazer aqui para vocês aqui. Quem contou esse caos foi a neta, né, da senhora que viu a mula sem cabeça. Então ela contou para a neta dela e a neta dela escreveu e eu li, eu gostei muito. Então vamos lá pro caos, meus assustados. Então, roda a vinheta aí! Meus assustados, esse caos que eu trouxe aqui para vocês é um caos muito bom, muito legal. Eu gostei muito desse caos, porque de mula sem lobisomem a gente acha bastantes causos, né? Mas mula sem cabeça a gente não acha muito. Mula sem cabeça, sacis não são assim tão frequentes, né? Causos, né? Falando sobre eles. E então quando eu li esse caos eu já trouxe aqui para vocês aqui. Esse caos aconteceu com a avó dessa moça que contou o caos. Na época ela era recém-casada, ela disse que era recém-casada, e então ela foi morar no interior de São Paulo. Era na cidade, mas só que a casa dela ficava mais afastado ali do centro da cidade, era um pouquinho longe do centro ali da cidade. E a avó dela era recém-casada, foi morar aí no interior de São Paulo. E aí a avó dela diz que era uma costureira de mão cheia. Diz que ela costurava muito bem. Então, quando ela chegou na cidade, logo a fama dela correu. Então, ela tinha muitas encomendas de costura, para fazer, né? As pessoas pediam, faziam encomendas de roupas, tudo quanto é tipo de coisa de costura que tinha que fazer, a avó dela fazia e disse que fazia muito bem. Então era muito conhecida ali na cidade, ali tinha muito trabalho. E ela disse que quando foi um dia, a avó dela foi na cidade de manhã para levar uns trabalhos, né, umas encomendas que ela tinha já aprontado, já tinha ficado pronto. Então ela tinha que levar na casa de uma freguesa que morava lá no centro da cidade. Ela foi andando, foi a pé, porque a casa dela, ela morava na cidade, mas era afastado ali do centro. Foi andando tudo, quando ela chegou no meio, assim, a certa altura assim da rua da casa da freguesa dela, ela viu uma movimentação de gente na rua, nas calçadas, todos os vizinhos, tudo conversando, né? Ela ficou assim, até curiosa, falou: oxe, o que será que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. E na calçada da casa da vizinha dela, ela viu, tava também aquele burburinho ali de pessoas ali, tudo conversando, tudo falando. Ela foi, né, foi se chegando ali. E quando ela chegou ali perto, ela falou bom dia, e todos responderam.
E ela falou: aconteceu alguma coisa? Ela perguntou para a freguesa dela, né? Aconteceu alguma coisa? Aí a freguesa dela falou: ah, aconteceu. Essa madrugada aconteceu, aconteceu algo muito estranho aqui nessa rua, e foi na rua inteira. Os vizinhos todos que moram aqui viram, né, aquele cavalo com correndo na rua. Então ela ficou assim, né? Ela falou assim, com um cavalo correndo na rua? Ela falou, então, de madrugada, né, tava todo mundo dormindo e de repente os cachorros começaram a latir, fazer uma barulheira danada, e latiam. E também o barulho do cavalo, né, galopando no asfalto ali da cidade ali, né? Então fazia aquele barulho pocotoque, né, do cavalo. E também, né, tem muito cachorro aqui na vizinhança, então a cachorrada ficou alvoroçada, ficaram tudo doido. Era uma barulheira que não há quem não acordasse e não levantasse para ver. Ela disse que a freguesa dela disse que escutou, acordou com o barulho e levantou e foi até a sala ver o que é que estava acontecendo na rua, porque aquele barulho. E então ela disse que quando ela era uma vidraça grande, né, uma lisa assim, não era esses vitrô trabalhados, esses vidros trabalhados que tira um pouco a visão, não, era esses vidros lisos sem detalhe nenhum. A única coisa é que tinha a cortina ali, que a cortina estava fechada. Então ela disse que quando chegou ali na sala, que chegou na janela, ela abriu a cortina para ver o que os cachorros estavam latindo. E ela viu. Ela falou que ficou assim, que ela ficou sem acreditar no que ela estava vendo. Ela viu um cavalo vindo correndo, e pelo barulho que ele fazia quando ela estava já antes na cama, parecia que ele ia assim, ele ia lá na ponta de cá e voltava galopando, quando chegava na ponta de lá voltava, ele estava indo e voltando. E ela então, quando chegou e viu aquele cavalo fazendo a volta lá na ponta lá da rua, lá no final da rua lá, e voltando, ela ficou assim: meu Deus, minha Nossa Senhora, o que é aquilo? O que é aquilo que vem com fogo na cabeça? Ela diz que nem pensou em mula sem cabeça. Mas quando aquele cavalo, e ela continuou ali olhando, mas quando aquele cavalo passou na frente da casa dela, e os muros antigamente das casas, principalmente do interior, né, meus assustados, eram todos baixinhos, e então dava para ver nitidamente a rua. E ela disse que o muro da casa, né, conforme o muro da casa dela era abaixo, deu para ela ver nitidamente que era um cavalo soltando labaredas de fogo, né, ali no lugar da cabeça. No lugar da cabeça não tinha cabeça, era só aquelas labaredas de fogo. E diz que ela passou correndo, ela olhou, ficou assim olhando ainda, e alguns cachorros atacando, né? Atacando aquele cavalo, soltando aquelas labaredas de fogo, correndo atrás do cavalo. E aí ela viu quando ele fez a volta lá de novo e passou de novo, e ela continuou ali. Ela falou: eu fiquei ali olhando para mim, certeza do que eu estava vendo. Então, por isso que muitos vizinhos aqui, ela contando, né, para a avó dessa moça que contou o caso, por isso que quase todos os vizinhos aqui da rua viram esse cavalo soltando essas labaredas de fogo, que agora a gente conversando aqui, né, falando sobre o assunto, chegamos à conclusão que aquele cavalo que nós vimos andando, né, correndo ali na rua, né, aqui na rua de madrugada, era a mula sem cabeça.
todo mundo diz que ficou muito assustado, e todos que estavam ali confirmou, era mula sem cabeça sim. Mas por que que ela ficava indo, né, e voltando toda hora? Eles não sabiam o motivo. E diz que isso nunca tinha acontecido ali naquela rua. Então diz que a avó dela já ficou um pouco amedrontada, porque era novinha, moça nova, né, na época. E a avó dela ficou já meio amedrontada, tudo, porque a avó dela já escutou muitas histórias de mula sem cabeça. Então a avó dela entregou ali a encomenda para a freguesa dela, se despediu e foi embora, porque o caminho a casa dela era distante, então ela ia embora sozinha. Ela foi, tudo normal, tudo de boa. Quando chegou na casa dela, o esposo estava lá na casa dela, ela pegou e foi contar para ele. Foi contar para ele que o que a freguesa tinha falado, que tinha acontecido ali na rua ali, que eles tinham visto a mula sem cabeça. Então o marido dela falou: que mula sem cabeça? O que, mulher? Que mula sem cabeça? Mula sem cabeça não existe. Isso é coisa do folclore, mas essa gente, viu? Mas não tem mais o que inventar. Para que ficar inventando essas mentiradas? Diz que o marido dela não acreditou e ainda ficou ali, tipo, meio que, né, desdenhando ali, meio. Ela falou assim: ai, pois eu acredito. Ela falou: ai, pois eu acredito, eu morro de medo. Aí o marido dela falou assim: não precisa ficar com medo, isso não existe não, mulher, isso não existe não, quem tem Deus no coração, essas coisas não aparecem não, não é nada não. E ela então disse que prosseguiu ali com a vidinha dela ali, passaram-se os dias, ela falou assim que passou até meses, ela falou. Ela já tinha até esquecido desse acontecimento lá na cidade lá. Então ela disse que estava, né, um dia à noite, o marido dela foi dormir e ela tinha muitas encomendas. Ela disse que tinha muitas encomendas para entregar e algumas encomendas já estavam atrasadas. Ela então, o marido foi deitar e a máquina de costura dela ali, a mesa de costura dela, ficava no quarto dela ali do casal. Só que ficava assim na frente da janela, bem assim na frente da janela, porque ela disse que gostava de ficar ali costurando e olhando para fora ali de casa ali. Ela disse que dava assim para fora assim, pro quintal ali, pro terreiro, né, deles ali, que era bem grande, tinha árvores, tudo. E ela ficou, já era noite já, e ela sentou ali na máquina de costura, na mesa de costura ali, e ficou com a janela aberta, ela falou, porque estava uma noite bem clara, uma noite, né, bem clara, tudo, a noite bonita, e estava abafado também, diz que estava calor aquela noite. Então ela deixou ali a janela aberta. Ela falou que às vezes até dormia de janela aberta, quando estava muito abafado, muito calor. Então às vezes eles dormiam até de janela aberta para bater um ventinho bom, um ventinho gostoso para eles dormirem. Ela então disse que sentou lá, estava costurando, né, olhando assim em direção ao quintal lá, e ficou lá olhando, costurando. Ela começou a escutar um barulho no mato, nas árvores ali que tinha ali perto do quintal. Ela escutou uns barulhos ali no quintal ali, aí ela ficou procurando para ver o que era. Ela ainda se levantou, chegou mais perto assim da janela para ver se ela via alguma coisa, porque na mente dela ela achou que era algum bicho, alguma raposa querendo atacar ali as galinhas ali no galinheiro. Então ela estava procurando, né, o que poderia ser ali, né, se era algum bicho do mato, alguma coisa, mas não achou nada. Ela pegou e voltou de novo para a mesa de costura dela e começou a costurar de novo. Quando ela começou a costurar, ela disse que, né, estava abaixada costurando aqui. E quando ela levantou a cabeça, que olhou em direção ao quintal, pela janela, né, que estava aberta, ela falou que viu uma claridade entre as árvores. Ela viu uma claridade,
porque ela disse que a noite estava bem clara ali no quintal dela, estava tudo claro, tinha uma claridade boa, mas lá dentro do mato, entre as árvores, lá estava muito escuro, estava uma escuridão só ali. Ela então ficou assim olhando para ver o que que era. Ela falou: oxe, o que que é aquilo? Quem que tá lá? Ela achou que era alguém com uma tocha de fogo na mão. Ela ficou olhando assim, e aí ela reparou que aquele negócio, aquela coisa que ela estava vendo, aquela figura que ela estava vendo ali, estava vindo, aquela claridade, né, aquele fogo, estava vindo em direção à casa dela. Ali, ela falou que já sentiu na hora que estava vindo em direção a ela disse, que estava vindo em direção a ela ali. E então ela chegou e ainda se levantou, foi de novo lá na janela e olhou, para olhar bem assim, para ver o que que era. Quando ela olhou, ela já gritou: homem, levanta, homem, levanta, vem ver isso aqui. Aí o marido dela chegou e falou: vê o que, mulher? Vê o quê? Vem aqui, homem. Vem ver aqui isso, venha. Ele falou: me deixe dormir, tu tá cansada, o que que tu tá vendo aí? Aí ela: corre aqui, homem, corre. Aí o marido dela pegou e se levantou e foi até a janela. Quando ele viu, ele deu um grito, falou: fecha a janela, mulher. Fecha a janela, mulher. Fecha que isso daí é a mula sem cabeça. A mula sem cabeça tá aqui no nosso quintal. Para quem não acreditava em mula sem cabeça, né, meus assustados? Ele gritou e ficou assim meio afobado, sabe? Meio coisa assim. Ela fechou a janela, mas eles continuaram a olhar ali pela fresta da janela, que tinha uma fresta ali que dava para olhar direitinho ali. Então eles viram quando aquela mula sem cabeça veio andando normal, veio como se fosse um cavalo pastando. Ela veio devagarinho, veio vindo, eles ficaram ali olhando ali pela fresta ali da janela. Ela veio vindo, andando como se estivesse pastando, mas veio na janela deles, ali onde estava, na direção ali da janela. A mula sem cabeça veio na janela deles. E eles falaram que não, ela, né, a avó falou que não saíam dali, nem ela e nem o marido. Ficaram ali olhando. Então ela disse que ela ficou ali, bem dizer, a 1 palmo de distância ali da mula sem cabeça. E aí deu para ver direitinho a mula sem cabeça. Ela falou, era assim no corpo de um cavalo. Ela disse que era um corpo assim, né, de um cavalo, e no lugar da cabeça, não tinha a cabeça, estava soltando assim labaredas de fogo no lugar da cabeça da mula sem cabeça. E então ela disse que quando a mula chegou ali bem pertinho ali da janela, a mula fez a volta e foi indo assim como se estivesse indo em direção à mata de novo. Eles ficaram ali olhando, e ela foi normal, pastando, como se estivesse pastando, mas aquele fogo, sempre aquele fogo saindo ali da cabeça dela ali. E eles então viram aquela mula sem cabeça ir embora, e aí sumir ali entre as árvores ali no mato. E então eles ficaram assim, petrificados os dois, que ficou assim que já, né, ela falou que ela acreditava, porque ela já ouviu muitos causos sobre a mula sem cabeça. Mas o marido não acreditava. E o que aconteceu? O marido acreditou. Ele falou, ela falou assim: agora você acredita que existe a mula sem cabeça? Aí ele falou: agora eu acredito. Eu acredito porque agora eu vi com os meus próprios olhos. Ninguém veio aqui me contar, eu vi. E então diz que eles
ela falou que naquela noite ela nem mais voltou a costurar, trancou a janela lá direitinho lá, pegou e foi dormir, que ela nem quis mais continuar a costura dela. E ela disse que ficou muito amedrontada, ela falou que ficou muito amedrontada com isso, e então à noite ela falou que não costurava mais, ela deixou de costurar à noite por causa desse ocorrido aí que aconteceu dela ter visto a mula sem cabeça. Aí ela disse que não costurava mais assim muito tarde da noite, porque nessa noite diz que já era mais de meia-noite, ela estava costurando ali, já era mais de meia-noite, então ela não passava mais da meia-noite. Ela falou que às vezes quando o marido dela ia dormir, ela ia ali, fazia alguma coisinha, mas logo depois ela ia para a cama, e desde essa noite ela falou que também que nunca mais dormiu e nem costurou mais à noite com a janela aberta. Ela disse que nunca mais deixou a janela do quarto aberta e nunca mais costurou à noite com a janela aberta. Então ela disse que a avó dela, né, até a avó dela falecer, até antes da avó dela falecer, ela falou que escutava a avó dela sempre contando esse caos aí, e ela acredita mesmo. Essa moça falou que acredita que a avó viu mesmo a mula sem cabeça. Eu também acredito, meus assustados, que ela tenha visto a mula sem cabeça, do mesmo jeito que a minha mãe viu já um lobisomem, né? Minha mãe já viu um lobisomem também. Então, eu acredito que exista mesmo. Por isso que eu falo que tem que ter respeito, né, com o lobisomem, com a mula sem cabeça, com o caipora, que tem gente que não acredita e fica desafiando. E não é bom isso. É bom a gente sempre ter respeito, respeitar, porque não é legal, né? Tem gente aí que fica tirando sarro, fica desdenhando, mas não é assim não. Talvez a mula sem cabeça tenha aparecido lá na casa da avó dessa moça porque o marido desdenhou, o marido dizia que não existia. Então deixou passar bastante os meses para eles esquecerem, para a mula ir lá na casa deles lá e mostrar para eles que ela existe sim. Então ela falou que a avó dela, quando falavam de causos assim, a avó dela já contava esse caso da mula sem cabeça. Então esse foi o caso de hoje, meus assustados. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aqui os seus likes aqui para nós. E você também, se você tem um caso assim parecido com dessa moça que contou da avó, manda aqui para nós, manda aqui pelo nosso e-mail, ou se não, manda pelos comentários mesmo, que eu conto do mesmo jeito. Tá bom, meus assustados? E espero aí que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo caso.